Boa tarde. Então vamos começar o último seminário de coisas legais desse semestre, né? Depois você já entra em férias do seminário. Talvez do resto não, mas do seminário pelo menos já. Quem vai apresentar é o Johnny. O Johnny estava aqui no primeiro seminário de coisas legais, que foi em 2011, mas ele esperou ele mudar para uns 2.000 quilômetros de distância para resolver apresentar. Então, 2.500. 2.500. 2.500. Então ele esperou ficar 2.500 quilômetros de distância para apresentar o primeiro dele, mas ele está aqui desde o primeiro. É o Johnny. Bom, boa tarde a todos. Eu não vou falar sobre topologia, desculpa. Muito menos sobre jogos também. Deve estar cansado disso também, né? Hoje eu vou falar uma coisa que vocês podem usar no seu cotidiano, assim, sabe? Caso você for no mercado, vocês forem, sei lá, tipo, assistir uma aula do Leandro, talvez. Que é como você pode usar o infinito ao seu favor. Bom, a gente vai descobrir como usar o infinito a nosso favor vendo o que são as sequências de Goodstein. Tipo, sequências de Goodstein foram sequências que foram propostas em 1944 pelo lógico britânico, que não é o Bertrand Russell, né, que toda vez que falam lógico britânico, eu sempre falo que é o Bertrand Russell. Na verdade, é o Ruben Goodstein. Esse cara aí, simpático, que ó, tá sorrindo na foto. Aí. Ok? Mas, tipo, o que se trata dessas sequências, né? Trata o seguinte, bom, toma um número natural, sei lá, começa com 3, por exemplo, aí você faz o seguinte, você pega o 3, escreve ele como potência de 2, aí você pega essa base aqui, aí você troca por 3, certo? Pegou aqui o 3, escreveu na base 2 e trocou a base por 3. Aí você reescreve tudo ali na base 3, subtrai 1, e aí fica com aquele número ali. E aí no próximo passo, o que você faz? Você pega isso e troca para a base 4. Ok? E aí subtrai 1 novamente, faz a mesma coisa, troca para a base 5, subtrai 1, e assim por diante, né? Até você não poder mais, né? Se você continuar esse processo aí, no passo 7 aqui, você tem 0. Ok, mas será que isso acontece com todo mundo? Todos os números a gente chega assim? Bom, se ao invés do 3 a gente pegar o número 8, o que acontece? Se a gente pegar o número 8, faz a mesma coisa, né? Escreve ele como potência de 2, né? Aí você repete o mesmo processo, aí você troca a base 2 por 3, você vai ter 27. Subtraindo 1, você vai ter 26, aí você escreve 26 como expansão na base 3. Faz a mesma coisa agora com a base 4. E assim por diante, né? Aí a gente notando que está crescendo, né? E agora? o que a gente pode afirmar, né? Bom, vamos forçar mais um pouco a barra aí, né? Por enquanto só com o número pequeno tá fácil, né? Se a gente pegar, por exemplo, o número 266, aí se você escrever ele na base 2, vai ter isso aí. Substituindo a base 2 por 3, repetindo o mesmo processo que a gente havia feito até agora, você vai ter esse númerozinho aqui. Repetindo novamente, você vai ter esse outro número aqui. E, sei lá, né, o negócio parece que está indo embora aí, né? Crescendo com a beleza isso aí. Mas e aí? Bom, essas sequências que a gente viu até agora não são propriamente sequências de Goodstein, mas o que a gente chama de sequências fracas de Goodstein. Na verdade, as sequências de Goodstein eu vou estar definindo agora, que você pode prosseguir da seguinte maneira. Por exemplo, vamos pegar aquele último número que a gente olhou e escrever ele na base 2, como a gente tinha feito, né? Só que, além disso, você vai pegar e vai escrever o expoente de cada base aqui na base 2 também. E os expoentes dos expoentes também. Então, no caso aqui, você tem o 8 escrito na base 2, aí você vai pegar o 3 aqui também e escrever na base 2. Então, no final, você vai ter que você pode escrever ele dessa seguinte maneira. Tudo bem? Aí isso é o que a gente chama de mudar de base recursivamente. Ok? Mas qual que é a diferença dessa sequência, a gente fazer essa mudança com a outra que a gente já havia feito? A diferença é o seguinte, que a hora que você, no primeiro passo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar tudo que tem 2 por 3. Certo? Então, aí você já vai ter isso aqui no próximo passo. E no próximo você vai ter isso aqui.
E sei lá, né? Tipo, cresce assustadoramente mais rápido. Mas como eu tinha dito no resumo, como o Buzz Lightyear pode ajudar a gente a resolver esse problema, né? Porque o que acontece, né, com essa sequência? Elas param em algum lugar, tipo, não parece muito promissor que vai parar em algum lugar, né? Porque o negócio está crescendo muito rápido, né? Bom, o Buzz Lightyear vai nos ajudar indo para o infinito e além. Como? Bom, para estar indo ao infinito e além, eu vou estar falando um pouco sobre números ordinais e como eles que são objetos que têm o infinito ali e vamos aprender como é que eles podem estar ajudando a gente nesse contexto. Então, ok. Bom, intuitivamente, os números ordinais são usados para indicar a posição de uma lista, né? Que aí, no caso, você pega os personagens aí do Toy Story, começa com o Woody, depois da Jessie e tal, e vai enumerando todos eles, né? Nesse caso, como a gente tem uma quantidade finita, tipo, os naturais dá conta do recado, né? Mas e se incluíssemos os marcianos nessa lista, né? Que todo mundo sabe que os marcianos são infinitos, né? Pelo menos todo mundo que viu os filmes, tipo... E aí, né? Tipo, como é que a gente pode enumerar infinitos marcianos, né? Da seguinte maneira, a gente vai, começa aqui contando tal, e lembrando sempre que zero é natural, nunca esqueçam disso. E ok, né? A gente tem aqui o vai 7, vai n, aí o próximo marciano, a gente fala que ele é o ômega, que eu já cansei de escrever, mas o ômega pra gente é os naturais, viu, gente? Eu esqueci de escrever, mas, tipo, sempre que vocês encontrarem com ômega, é esse cara aqui, ó. Ok? Que é o primeiro número maior que todo mundo para trás aí, certo? Ok, aí você tem, mas beleza, mas eu acho que ainda não acabaram os marcianos. E aí, como é que faz para continuar contando, né? Bom, aí o Buzz Lightyear está aí em cima aí dando uma passeada aí e tal, aí você tem o que a gente chama de ômega mais 1, que é o próximo cara da lista, né? Mas o que é esse ômega mais 1? Bom, mais especificamente, você pode estar definindo a soma de ordinais como uma justa posição mesmo, né, de ordinais e pegando a ordem lexicográfica ali. Que, por exemplo, o ômega mais 1, você pega tipo, todo mundo que é menor que ômega e bota um ponto final ali. Certo? Então, aí você pode escrever dessa maneira, né? Tipo, o que tem ômega, você deixa a primeira coordenada 0 tal, aí a próxima você tem a primeira coordenada 1. É como se estivesse colocando um ponto final mesmo, né? Certo? E tem uma propriedade bem interessante que a soma ela não é comutativa, porque o 1 mais ômega ele é bem diferente do ômega mais 1, porque o 1 mais ômega, seguindo aquele raciocínio, é como se você colocasse um ponto, ao invés de final, um ponto inicial. E aí você tem que, começa aqui o seu 1 e daqui para frente é o ômega, né? E aí você pode fazer uma correspondência aí com os naturais. Então, 1 mais ômega é ômega, que é diferente do ômega mais 1. Certo? Ok. Muito bem, mas aí beleza. E o próximo marciano, como é que seria? Seria o ômega mais 2, né? E o ômega mais 2, repetindo o mesmo raciocínio, né? Ao invés de você ter um ponto final, você tem 2 agora. Ok? E vai embora, né? Aí você tem o ômega mais n, ômega mais ômega, que ali eu coloquei um ômega vezes 2, que o que significa aquele ômega vezes 2 também, né? Que aí, no caso, o ômega mais ômega, o que é? O primeiro ordinal, que é maior que todos os ômegas mais n. Que a gente pode ver um pouco melhor da seguinte maneira. Assim como a gente definiu a adição de ordinal, a gente pode definir também a multiplicação. Que lá a gente meio que pegou uma união disjunta, né, tal. Aqui a gente pode pegar mesmo o produto cartesiano e colocar como ordem lexicográfica. No caso aqui, quando você tiver ômega mais ômega, você vai ter ômega, aí depois você vai ter outro ômega assim. Certo? Tipo, que aí você tem o ômega que vai até aqui e depois daqui para lá você começa a contar outro ômega. Certo? E aí, o que você tem? Você tem o seguinte, que aí você coloca o 2 do outro lado, que você está imaginando como sendo um produto cartesiano mesmo, né, de ômega a ômega.
Porém, o ômega vezes 2 é diferente do 2 vezes ômega, porque o 2 vezes ômega você pode imaginar como sendo ômegas listas de 2 elementos, certo? E aí você pode identificar isso também com o ômega, com os naturais. Okay? Então nem a adição de ordinais e nem a multiplicação é comutativa. Certo, mas e aí, para por aí? Não, não para, vai embora. Tipo, aí você tem ômega 2, tipo ômega 2 mais 1, ômega vezes 3, ômega vezes 3 mais 1, tipo ômega quadrado. Tipo, o negócio não para, né? Aí o Buzz Lightyear vai embora ali, né? Tipo... Mas ok, o que isso vai ajudar a gente, né? Tipo, eu falei dos infinitos aí, dos ordinais, o Buzz Lightyear indo embora para o infinito aí, que a gente nem sabe o tamanho dele. O que acontece é o seguinte, que... Bom, vamos pegar aquela sequência que a gente viu, né? Que aí a gente tinha que... Ela era decomposta dessa maneira, né? E aí, eu vou considerar a seguinte função, que ela vai pegar o elemento da base da sequência aqui e vai trocar por ômega. Certo? Então, tudo que tiver 2 aqui, eu vou estar trocando por ômega. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esse próximo etapa aqui. Tudo que tiver 3, eu vou estar trocando por ômega. Certo? O que você nota é o seguinte, né? Que esse cara aqui é maior que esse cara aqui. Tem, sei lá, alguns infinitos de distância aí entre esse cara aqui e esse aqui, né? Por mais grande que esse aqui seja, não é infinito, né? É a mesma coisa com esse elemento aqui. Esse elemento também vai ser maior que esse. E assim por diante. Mas o que está acontecendo? Está caindo, né? Aqui você tinha ômega, aqui você tem 2, aqui você tem 1, aqui você não tem nada, né? Então esse lado aqui está decrescendo. Ok? Então você tem uma sequência que domina a sua sequência original e decrescente. Mas e aí? Você tem uma sequência de ordinais decrescente, né? O que isso implica, né? Tipo, implica o seguinte, eu afirmo para vocês que, dado qualquer sequência decrescente de ordinais, tipo, ela vai estacionar em algum lugar. E se for decrescente estritamente, ela vai para 0. Porque o que vai acontecer? Se vocês, eu esqueci de falar antes, mas o conjunto dos, tipo, a classe dos ordinais aí, ela é bem ordenada. E bem ordenada significa o quê? Que dado qualquer subconjunto não vazio, ele admite um elemento mínimo. Não é ínfimo, é mínimo. Então, se você pegar uma sequência decrescente de ordinais, ele é um subconjunto não vazio, certo? E tem que ter um elemento mínimo, né? Mas se é decrescente infinito, não vai ter elemento mínimo, aí é um absurdo. Então, vai ter que ter um elemento mínimo em infinito espaço. Ok? E no caso, então, vai para 0. Ou seja, a conclusão disso tudo é o quê? Que, dado qualquer número inicial, e você montar a sequência de Goodstein, desse número, vai atingir a 0 infinito espaço. De maneira surpreendente. Desculpa, viu? Ok, mas... Ok, e em particular, quando você pega a sequência que é de Goodstein fraca, você pode fazer a mesma coisa só fazendo os seguintes ajustes, né? Ao invés de você colocar esse número do lado direito, que não faz diferença, você coloca do lado esquerdo, você coloca do lado direito. E aí você também vai ter uma sequência do lado de cá que vai ser decrescente também, né? E que domina essa inicial aqui. Ok? Mas beleza, tipo, a gente apelou, né, para o infinito e tal, mas será que se a gente não usasse esse artifício nefasto aí, tipo, roubar e tal, daria certo? A resposta é não, não dá certo. Por quê? Pelo seguinte, né, tem um artigo que é desse Kirby e Paris, que ele mostraram o seguinte, né, que se a gente assumir a aritmética de piano, tipo, o que acontece? Acontece assim, que para você estar fazendo esse tipo de argumento, você está mexendo com umas induções nos ordinais bem grandes, e isso vai implicar que a
aritmética de piano meio que vai poder ser demonstrável, né? E aí você vai esbarrar em algum momento no incompletude de Gödel, que vai dar problema. Que é mais ou menos isso aqui que eu tentei explicar aqui e tal, tipo, porque o problema todo vai ser no tamanho da indução que você vai fazer, né? Porque você sempre vai ter aqueles ômegas maiores que ômegas elevado a ômega, elevado a ômega, elevado a ômega. E quando você pega o sup disso, é o que ele chama desse epsilon zero aqui. E aí o fato de você estar fazendo indução nesse epsilon zero é o que vai dar problema em algum momento aí, e que você vai estar provando a consistência aí do aritmético de piano, e isso não pode. Ok? Tá, e aí o surpreendente é que o texto base que eu usei para estudar para essa apresentação diz que quando a gente usa a sequência fraca de Goodstein, você consegue provar dentro da aritmética de piano. E a razão que ele fala lá no texto é que você vai ter sequências que são menores que ômega ômega, né? Porque lá o expoente nunca chega a ômega. Só que eu não consegui entender bem a razão do artigo lá, e tipo, quem sabe na próxima vez eu consigo dar uma explicação melhor aí. Mas me parece que é isso mesmo, isso que acontece. Muito bem, e nesse artigo que eu falei do Kirby e do Paris, eles também mencionam o jogo da Hydra. Que aliás, eu acho que eles usam o jogo da Hydra para mostrar que não pode ser feito dentro da aritmética de piano. Que lá é o seguinte, você tem Hércules que enfrenta a Hydra, certo? E aí o Hércules, o que ele vai fazer? Tipo, chega uma Hydra que tem um tamanho finito e finitos pescoços e cabeças assim, né? Aí o Hércules, ele vai cortar a cabeça seguindo uma regra, porque ele é um cara de princípios assim, né? Ele não vai cortar de qualquer maneira. Ele vai pegar e vai cortar isso aqui, né? Aí o que vai acontecer? Quando ele corta aqui, tipo, a Hydra ela cresce da seguinte maneira. Ele vê o nó aqui, a Hydra analisa o nó que está abaixo aqui e cresce o número de rodadas que for, né? Como aqui o Hércules começou a cortar no passo 1, então vai subir um raminho aqui. Então vai repetir esse ramo aqui e aqui, ó. Certo? Que foi no nó aqui embaixo, aí ele repete esse ramo aqui, ele duplica esse ramo. Esse ramo não, esse pescoço aí que quando eu falo ramo, não é ramo. Ok, aí o que ele vai fazer no próximo? No próximo, vamos supor que ele vai cortar isso aqui. Aí como ele está no passo 2, aí vai ter duas cópias desse galho aqui, desse negócio aqui, desse pescoço da Hydra. Certo? E assim por diante. Ele vai cortar isso aqui. Aí, nesse passo, como é o passo 3, aí vai crescer 3 ramos, 3 pescoços aí, certo? Beleza, o que acontece? Acontece o seguinte, que em qualquer que seja a configuração das cabeças da Hydra, qualquer maneira que o Hércules corte, ele vai conseguir cortar todas as cabeças, todos os pescoços aí da Hydra e num passo finito, sabe? E o motivo é bem parecido com a sequência de Goodstein, porque, beleza, né? As cabeças, a Hydra ela cresce, só que ela cresce de maneira aberta, assim. Então vai chegar um certo momento que, assim como acontece com a sequência de Goodstein, ela vai começar a descer também. Tipo, mas pode ser num passo muito longo, assim, como a gente viu que aconteceu com as sequências. Legal, né? Ok, aí, bom, aqui são as referências, né? Aqui foi o texto base que eu usei, que é um blog bem legal, que eles traduziram um artigo que fala sobre, que divulga, né, a sequência de Goodstein, fala de todos os resultados. Aqui é o artigo do Goodstein, onde apareceu a primeira vez aí a sequência, né? Aqui é o artigo do Kirby, né, que mostra esse método aí usando os ordinais e o porquê que não funciona na aritmética de piano. Esse artigo aqui do Cichon foi o artigo que
Ainda faltou maturidade para eu estar entendendo porque vale para a sequência fraca na aritmética de Peano. E essas três referências aqui tipo, são muito boas assim, para você estar aprendendo um pouco sobre os ordinais. Então, inclusive aqui no material aqui do curso de aplicação de teoria de conjuntos do professor Leandro, tem o exercício lá sobre os ordinais também, que é bem interessante também. Ok? Aí é isso, gente. Muito obrigado. Espero que sirvam na vida de vocês aí. Façam na casa de vocês.